Olá vocês do canal Cavucando, tudo bem? Aqui é o professor Edson novamente, mais um vídeo com vocês aqui, fazendo a nossa revisãozinha pro Enem. Tudo jóia com vocês? Ontem, no perfil oficial lá do Insta, né, do canal Cavucando, eu botei uma pesquisa para vocês, querendo saber qual era o assunto que vocês queriam que eu montasse um vídeo aqui de revisão, né? E depois uma contagem enorme, porque o voto aqui não é impresso e é auditável, só que é auditável por mim mesmo, uma única pessoa contando todos os milhões de votos, depois uma longa contagem. Eu escolhi ditatorialmente que a aula de hoje seria de cilindros. Então nós vamos fazer uma revisãozinha de cilindros na aula de hoje, tá ok? Os outros temas que vocês colocaram lá, todos estão sendo contados, todos estão sendo anotados, mas sabe como é que é, né? São milhões de votos, é difícil contar todos manualmente ali. Eu estou fazendo um esforço enorme contando todos aqueles votos e logo mais eu colocarei outros vídeos com os temas escolhidos. Eu sei que apareceram muitos ali, muito bem interessantes. Por exemplo, sugeriram regra de 3. Com certeza nós teremos um vídeo sobre regra de 3 aqui no nosso canal. Pediram um vídeo também sobre logaritmos. Com certeza nós teremos vídeos sobre logaritmos aqui no canal. E pediram também um vídeo sobre assuntos de física, como cinemática, vetores. Com certeza teremos um vídeo sobre vetores um pouquinho mais para frente. Mas hoje o assunto vai ser cilindros, tá ok? Cilindro é uma figura em 3 dimensões, né? Um sólido geométrico que a gente chama, né? Com bases circulares. É um cilindro, é um sólido de base circular, né? Mas nós vamos detalhar um pouquinho mais aí na nossa aula de cilindros, o que é, como calcula e quais são os aspectos importantes desse sólido geométrico e ver como é que o Enem no último ano cobrou esse assunto. Vamos mostrar 2 questões do Enem envolvendo o cálculo de cilindros, tá ok? Então vamos lá. Vamos para nossa aulinha agora, vamos para nossa aula. Abra o seu caderno que eu vou abrir o meu caderno aqui também e vamos para o nosso momento de aprendizado. Vamos lá? Então comigo, vamos lá para o nosso caderno. Bom, então vamos lá. Cilindros. O que seriam cilindros? Cilindros são sólidos geométricos em 3 dimensões, portanto, né, em que nós temos 2 bases. Então todo cilindro terá 2 bases, certo? 2 bases, e em geral essas bases são circulares. Em geral essas bases são circulares, tá? E elas sempre vão ter as mesmas medidas, as bases terão as mesmas medidas, as 2 bases são, portanto, congruentes, tá ok? Lembrando que o cilindro pode até ter bases elípticas, tá? Apesar que não trabalhamos com bases elípticas com exercícios no nível do ensino médio, tá ok? A gente pode até trabalhar com bases elípticas mais para frente, mas para a gente aqui que está procurando fazer uma revisão para o Enem, nós não vamos ter cilindros com bases diferentes de círculos, tá ok? Provavelmente 99% de chance das bases serem circulares mesmo. Bom, então nós temos aqui no desenho 2 tipos de cilindros, tá? Nós temos um cilindro chamado de cilindro oblíquo, e o cilindro oblíquo é esse cilindro cujo o eixo é esta linha, tá vendo aqui, ó? Esta linha roxa aqui, ó, que une o centro das 2 bases, ó. Essa linha roxa que une o centro das 2 bases. Esse cilindro que aparece aí na tela de vocês é considerado um cilindro oblíquo, porque o eixo ele está inclinado, ele tem um ângulo aqui, ó, diferente de 90 graus. Ele não é perpendicular em relação à base, então ele está inclinadinho. Apesar das bases circulares, que eu estou colocando pontinhos aí, ó, apesar das bases serem paralelas, ele está inclinadinho, ele está deitadinho. As bases são paralelas e horizontais, mas ele está inclinado aí, tá ok? Esta linha verde que aparece aí na lateral do cilindro, que eu representei com a letra G, ela é conhecida como geratriz do cilindro. É uma linha que delimita a superfície cilíndrica ali, ó, tá ok? E
A altura de um cilindro reto estaria aqui, ó. Vou desenhar a altura de um cilindro reto, seria a distância entre os dois planos que contêm as bases. Olha aqui, ó. Isto seria a altura, opa, esbarrei aqui na tela. Isto seria a altura do cilindro, no caso do cilindro oblíquo, tá? Então, eu vou colocar aqui que esse H que aparece aí é chamado de altura do cilindro, ok? Agora, geralmente em exercícios é mais comum aparecer problemas que envolvem cilindros retos. Não que ele seja o que manda, o único que existe, né? Você viu que tem um cilindro oblíquo, mas o cilindro reto é o que tem mais exercícios, que é o que a gente mais utiliza, tá ok? O cilindro reto, ele tem o eixo, olha só, o eixo que é essa linha roxa aí, ó, formando um ângulo de 90 graus em relação à base. Olha lá, o eixo formando um ângulo de 90 graus em relação à base. Consequentemente, a geratriz do cilindro vai ter a mesma medida que a altura. A geratriz tem a mesma medida que a altura no cilindro reto, tá ok? É o cilindro que mais aparece, é o cilindro que nós mais vamos utilizar em problemas aí na frente, tá ok? Não se esqueça que como a base é circular, aqui embaixo, ó, em vermelho, nós temos o raio da base, certo? Aqui, ó, aqui embaixo, em vermelho, no cilindro oblíquo, essa linha aqui, ó, R', é o raio da base. Tem no cilindro reto também, tá aqui, ó, R', ó, R' ali, ó. Esse R' que aparece aí, ó, é o raio da base. Vou escrever aqui então, ó, que R' é chamado de raio da base, porque a base é circular. As bases têm a mesma medida, são duas bases, uma em cima e uma embaixo. Elas têm a mesma medida e são circulares. Tá ok? Bom, o que mais você precisa saber com relação a cilindro? Primeiro, é o cálculo do volume, certo? Volume de um cilindro a gente pode calcular como área da base, que eu vou chamar de SB, vezes a altura do cilindro. Volume é o quanto cabe dentro dele, é a capacidade que cabe dentro dele, certo? Então seria área da base vezes a altura. Mas, como a base é circular, eu posso escrever aqui, ó, que o volume de um cilindro é πr ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura do cilindro. Ó, πr ao quadrado vezes a altura do cilindro. Ó que simpatiquinha essa fórmula aí, ó. Ó que legal essa fórmula aqui, ó. πr ao quadrado vezes a altura é o volume do cilindro. E essa é a fórmula mais importante que nós vamos trabalhar com cilindro, tá? É o que mais aparece em exercício, é o cálculo do volume do cilindro, certo? E outro aspecto muito importante que nós temos para cilindro é chamada as áreas do cilindro, tá ok? Então a gente já viu que como a base é circular, a área da base fica πr ao quadrado. Olha lá, a área da base é πr ao quadrado. A área da base SB, πr ao quadrado, certo? Essa é a primeira área que a gente já usou ali até para cálculo do volume, ok? Agora, tem outras áreas importantes no cilindro. Seria uma das mais importantes, é chamada de área lateral. A área lateral seria a área da superfície lateral desse cilindro. É a área da superfície lateral do cilindro. Então, ela seria calculada como 2πrh. Lembrando que esta área lateral é para o cálculo da área lateral do cilindro reto, tá ok? Nós vamos utilizar isso aqui para cilindro reto, tá? Então, ó, área lateral, 2 vezes π vezes raio vezes altura. 2πrh. Ok? Bom,
Mas para calcularmos, para calcularmos a área total, que eu vou chamar de ST, então lembrando, ó, área da base, SB, área lateral, SL. Então a área total que eu vou chamar de ST, a gente pode calcular como ele tem duas bases, você pode fazer 2 vezes a área da base mais a área lateral, mais a área lateral. Então você pega a área da base, multiplica por 2 e soma com a área lateral, ok? Agora, não que isso seja uma regra, tá? Não que isso seja uma regra, mas a maior parte dos exercícios do Enem que envolvem cilindros, eles cobram cálculo de volume. Então, ó, o volume aqui, ó, cálculo de volume é o que você tem que tomar mais cuidado com esse conteúdo, ok? Então, o volume é o que a gente tem que tomar mais cuidado e ter mais atenção. Beleza? Tudo bem? Então vamos ver em exercícios, como é que isto aparece em exercícios, né? Como é que o Enem cobrou? Vamos mostrar 2 exemplos de exercícios que envolvem cálculos com cilindros, Então vamos lá, vamos para os nossos 2 exercícios do Enem. Vamos lá, vamos pegar o primeiro aqui. Bom, se apresenta aí o primeiro exercício para vocês resolverem. E o primeiro exercício diz assim, retirado da prova do Enem, ó. Muitos restaurantes servem refrigerantes em copos contendo limão e gelo. Suponha um copo de formato cilíndrico com as seguintes medidas: diâmetro 6 centímetros e altura de 15 centímetros. Nesse copo há 2 cubos de gelo, cujas arestas medem 2 centímetros cada, e 2 rodelas cilíndricas de limão, com 4 centímetros de diâmetro e 0,5 centímetro de espessura cada. Considere que, ao colocar o refrigerante no copo, os cubos de gelo e os limões ficarão totalmente imersos. Use 3 como aproximação para o π. Ele quer o volume máximo de refrigerante em centímetro cúbico que cabe nesse copo contendo as rodelas de limão e os cubos de gelo com suas dimensões inalteradas. Pois bem, então você tem um copo, você tem 2 pedras de gelo, 2 rodelas de limão e quanto você vai colocar de refrigerante nesse copo? Quanto você vai caber de refrigerante dentro desse copo, certo? Então você tem 2 cilindros, que é o limão e o copo, e um cubo, que são 2 cubos, que são os gelos, tudo bem? Então eu tenho que calcular o volume do copo, tirar o volume do limão, tirar o volume do cubo, você vai ter o volume do refrigerante. Então vamos para a nossa conta aqui, ó. Vamos começar primeiro com o copo. Vem comigo, ó. Já abri meu caderno aqui. Vamos começar calculando o volume do copo. Vamos lá, ó. Volume do copo, ele é cilíndrico. Volume é π vezes raio ao quadrado vezes a altura, certo? Ele falou no exercício que o diâmetro da base do copo vale 6 centímetros. Então, consequentemente, você tem que tomar cuidado com isso. Ele deu diâmetro. Na fórmula entra o raio, né? Raio é metade do diâmetro. Então, você vai colocar aqui que o volume é igual. Ele pediu para usar π igual a 3. O raio da base, que é metade do diâmetro, é 3 ao quadrado, vezes a altura do copo, que vale 15 centímetros. Tudo bem? Então, para o copo, o volume deu 405 centímetros cúbicos. Não vai errar a conta aí, ó. Não vai errar a conta. 405 centímetros cúbicos. Tudo bem? Agora vamos para o gelo. Vamos para o gelo. Vem comigo, ó. Para o gelo, o gelo são 2 cubinhos, 2 cubos de gelo de aresta 2 centímetros. Então, o volume do gelo são
2, porque são 2 cubos de gelo, vezes a aresta ao cubo, que é o volume de um cubinho. Então, são 2, porque são 2 cubos de gelo, aresta ao cubo. 2A ao cubo, certo? Só que a aresta do cubo de gelo também vale 2. Então, fica 2 vezes 2 ao cubo. 2 ao cubo dá 8, vezes 2, só de gelo, deu aqui, ó, 16 centímetros cúbicos. Ó, aqui é o volume do gelo, já temos o volume do gelo. Guarda aqui, ó, temos o volume do gelo, temos o volume do copo, ó, o volume total do copo. Agora vamos calcular o volume do limão. Limões. Vamos calcular os volumes dos limões. Olha lá, ó, limões. São 2 rodelas de limão. E essas rodelas são em formatos cilíndricos também. Então, volume são 2 rodelas de limão em formatos cilíndricos. Pi R ao quadrado vezes a altura. 2, porque são 2 rodelas. πr ao quadrado vezes a altura, porque é o volume de cada uma delas. Então fica 2, π que ele falou para usar igual a 3. O diâmetro da rodela de limão é de 4 centímetros. Então, eu tenho que colocar o raio 2 ao quadrado. E a espessura da rodela de limão é a altura, 0,5, certo? 2 vezes 3 vezes 2 ao quadrado vezes 0,5. 2 vezes 3 é 6, vezes 2 ao quadrado dá 24, vezes meio. O limão vai ter, os limões, na verdade, vão ter um total de 12 centímetros cúbicos de volume. Ó que maravilha, ó que legal. Pronto, agora nós vamos calcular o volume do refrigerante. O volume que a gente quer vai ser o volume do copo, que deu 405, só que você vai tirar o espaço ocupado pelo gelo, que é 16 centímetros cúbicos, e o espaço ocupado pelas rodelinhas de limão, que são 12 centímetros cúbicos. Então, 405 menos 16 menos 12, o volume vai dar 377 centímetros cúbicos. Olha lá, matamos o primeiro exercício do Enem. Olha que tranquilinho, hein? Que exercício simpaticão ele, ó. 377 centímetros cúbicos, mais conhecido como alternativa D de jeans, que aparece aqui. Alternativa D de jeans. Olha lá, ó. Alternativa D de jeans. Na primeira questãozinha do Enem. Beleza? Facinho, né? Bem tranquilinha essa questão, né? Bem sossegadinha essa questão. Beleza? Vamos ver mais um exercício, então? Vamos ver mais um exercício, então? Então, vem comigo. Vamos para o último exercício da aula de hoje. Ele fala isso aqui, ó. Uma loja de material de construção vende 2 tipos de caixa d'água, tipo A e tipo B. Ambas têm formato cilíndrico e possuem o mesmo volume, e a altura da caixa d'água do tipo B é igual a 25% da altura da caixa d'água do tipo A. Opa, exercício que envolve porcentagem, olha que legal. Ó. Se R denota o raio da caixa d'água do tipo A, então o raio da caixa d'água do tipo B vale quanto? Opa, legal esse exercício, vai mexer com porcentagem aqui. Deixa eu passar minha tela aqui para baixo, para a gente poder olhar o enunciado também, assim, ó, vamos fazer um esqueminha assim com o meu caderno. Pronto, aí, agora nós conseguimos resolver o exercício sem ter que tirar o enunciado. Aqui dá pra gente fazer um esqueminha assim com o meu caderno, ó, pronto, ó que legal. Agora vem comigo. Então, são 2 caixas d'água, caixa d'água tipo A, caixa d'água tipo B. Ambos têm formato cilíndrico e possuem o mesmo volume. Então, o volume da caixa... Opa, peguei aqui, deixa eu pegar tinta aqui. Volume da caixa A é igual ao volume da caixa B, certo? Então, nós vamos ter o seguinte, ó. Π vezes RA
ao quadrado vezes H, A é igual π vezes RB ao quadrado vezes HB. Olha lá que bonitinho, ó. Cálculo de volume, certo? Só que ele fala que a altura da caixa d'água do tipo B é 25% da altura da caixa d'água do tipo A. Então a primeira coisa que eu consigo fazer aqui, ó, a primeira coisinha que eu consigo fazer aqui, ó, é o seguinte: eu tenho π de um lado com π do outro, pau no π, ó. O π pode ir embora, ó. O π mandei ele embora, não preciso mais dele aqui, ó. Certo? Não preciso mais dele. Então vai ficar assim, ó. RA ao quadrado vezes HA é igual RB ao quadrado vezes... Ele fala que a altura da caixa d'água do tipo B é 25% da altura da caixa do tipo A. Então, no lugar do HB aqui, ó, no lugar desse HB que aparece aqui, ó, eu vou colocar assim, ó, vou substituir por 25 por 100 da altura da caixa d'água do tipo A. Olha lá, ó. O HB é 25% da altura da caixa d'água A. Agora, olha que legal, ó. De novo aconteceu, ó. HA de um lado multiplicando com HA do outro lado multiplicando. HA com HA, pau no HA, pau neles, ó. Corta, certo? Como ele quer o raio da caixa d'água do tipo B, eu vou fazer assim, vem comigo, ó. Vai ficar assim, ó. R ao quadrado, que é o raio da caixa d'água do tipo A. O 100 foi para lá multiplicando, vezes 100, dividido por 20. O 25 cai dividindo, igual o raio da caixa d'água B, ó, ou RB ao quadrado. Tira a raiz quadrada dos dois lados, olha o que vai ficar, ó. R vezes 100, raiz quadrada de 100, 10, raiz quadrada de 25, 5, igual a RB. Ó, tirei raiz quadrada de tudo, ó. Consequentemente, simplificando isso aqui, o RB ficou, olha lá, ó. 10 dividido por 5, 10 dividido por 5, fica 2 aqui. Então, nós chegamos na nossa resposta, ó. O RB é 2 vezes o raio. Olha lá, ó. O RB é 2 vezes o raio da caixa d'água do tipo A. Ou seja, olha que exercício legal, hein? Um exercício bem simpático, um pouquinho mais trabalhoso, eu acho, do que o outro exercício que a gente fez, porque mexe com um pouquinho de porcentagem, mas a gente chegou na resposta, ó. O raio da caixa d'água do tipo B tem que ser, então, o dobro do raio da caixa d'água do tipo A, 2Rs. Alternativa B. Alternativa B de bola. Tá ok? Tranquilo, né? Esse é um pouquinho mais trabalhoso, mas é um exercício bem simpático, um exercício bem legal também, que a gente viu na resolução aí. Legal? Beleza, gente? E é isso aí. Percebeu como é simples? Cilindro não tem muita complicação. Se você souber calcular volume de cilindro, a maior parte dos exercícios do Enem vão envolver o cálculo de volumes e sólidos geométricos, tá? Que nem você reparou aí, os dois exercícios que envolviam somente o cálculo de volumes. Mas é importante ficar atento às outras características do cilindro, como a parte de área total, área lateral, né? Cálculo de altura, aresta, tudo mais, que pode aparecer em outros exames também. Tá ok? Então fique atento a esses aspectos aí importantes de cilindros, né? Principalmente não erre os exercícios de cilindro que envolvem cálculo de volumes que foram apresentados aí para vocês, e espero ter ajudado. Não esqueça de deixar o seu like aqui, tá? Não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no canal, ó, clica no botãozinho que aparece aí na tela para você se inscrever no canal, e aproveita também, vai lá no Insta e me siga no Insta. Lá
a gente dá alguns toques também sobre, apresenta de uma outra maneira, a gente trabalha de uma outra forma. É importante ter as duas ferramentas junto com vocês, tá bom? Gente, muito obrigado pela atenção, recebam todos o meu abração, beijo no coração e até a próxima aula. Tchau!